Beleza, então nós temos aqui então a humilhação de Cristo caracterizava o que? Vamos lá então. A submissão do Verbo divino ao Espírito Santo. Beleza, nosso primeiro tópico aqui. A Bíblia Sagrada declara claramente essa verdade lá no livro de Atos, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Em Atos capítulo 10, versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Em Hebreus 9,14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Vou voltar no título lá. Beleza, então a humilhação de Cristo caracterizava o que exatamente? Nós estamos vendo aqui, né, o que caracterizava, né, por que, como a gente classifica isso no caso, né? Simples, era da vontade de Deus, tá? Simplesmente isso, tá? Ou seja, o que caracterizava isso no caso, o porquê disso, como era da vontade de Deus. Se a gente voltar lá no livro de Filipenses, né, obediente a quem? A Deus, claro. Obediente até a morte e morte de cruz. Como Deus resolveu entregar o seu Filho amado, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, então nós temos aqui essa mesma classificação de ideia. Tá? Vamos sequenciar. Não, aqui finalizou, né? A morte humilhante. Finalizando essa parte aqui. Então vamos lá, vamos só ver aqui. Não é só isso mesmo. A morte humilhante. A humilhação constitui também em Jesus deixar o usufruto dos poderes que lhe eram garantidos por sua natureza divina. Se a gente voltar, irmãos, vamos parar aqui, isso. Se a gente voltar e observar lá no Antigo Testamento, no finalzinho do Evangelho de Mateus, vai estar escrito da seguinte forma, né, que todo poder, no caso, me é dado no céu e na terra. Só que dá a entender o seguinte, que ele já tinha esse poder, largou esse poder, e agora, depois que ele morreu, cumpriu totalmente a obra, dá a entender que ele voltou a ter esse poder novamente. Ou seja, no início ele tinha esse poder, veio para a terra, desfez de todo esse poder aí, veio como ser humano, e assim que ele morreu e ressuscitou, ele voltou a ter todo esse poder aí, tá? Beleza. Isso demonstra a Bíblia em duas referências de muito valor nesse sentido, que se referem efetivamente à tentação de Jesus e à sua crucificação. Caso aqui o assunto ainda é morte humilhante. Em Lucas no caso, né? E disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ou pensas tu, vamos mudar de página aqui, vamos aqui, vou só mudar de página aqui, tirar o zoom aqui um pouquinho, 67. Ou pensas aqui, isso, ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Voltando aqui, só para a gente poder entender o seguinte, os dois assuntos me misturaram, tá? Vamos voltar aqui. Ou pensas tu, isso, que eu não poderia orar agora, orar a meu Pai, e ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Olha só aqui o seguinte, no início lá, o que isso aqui tem a ver com o trabalho nosso? Vamos esclarecer bastante aqui. Tanto primeiro assunto, que foi o diabo oferecendo pão para Jesus, tanto nesse assunto aqui, que foi lá no jardim do Getsemane, Jesus Cristo, se quisesse, claro, poderia muito bem ter fulminado Satanás na leitura anterior, e também aqui poderia ter orado, perto lá da ocasião que Pedro cortou a orelha de Malco. Então poderia também ter orado e surgido, no caso, legião de anjos, tá? E resolvesse toda a situação. Mas não, ele foi
claro, fiel a Deus até o final. Vamos voltar aqui na página anterior ainda. Claro, morte humilhante. Claro, se a gente pegar agora a parte de cima, a gente vai ver que tudo isso por obediência ao Pai. Voltando aqui para outra página. Próximo. Sua missão especial. O estado de humilhação de Cristo foi uma atitude de pronta obediência a Deus na execução de seu plano de salvação. Beleza, então aqui, vamos pegar aqui, obediência a Deus. Como homem, cumprindo as profecias a seu respeito, seria humilhado, mas tomando sobre si a sua principal missão, que foi a de morrer pelos pecados do mundo. É o assunto a qual a gente até tratou um pouquinho anteriormente. Cumpriria a tarefa que nenhum outro poderia cumprir. Vou pegar esse parágrafo aqui. O motivo da humilhação de Cristo foi a perfeita restauração do homem através de seu perfeito sacrifício. Hebreus 2:9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor. Aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Vamos dar um tempinho aqui. Não, a gente vai resumir tudo depois. Jesus Cristo, durante todo o seu ministério terreno, vaticinou por várias vezes a respeito da sua morte, principalmente quando ele previu que sua hora era chegada. Os discípulos que vinham ouvindo tudo isso pareciam não estar entendendo o que estava para acontecer com o Senhor Jesus, nem tampouco a realidade e o significado da sua morte, que ultimamente ele vinha anunciando, conforme essas referências aqui, porque ensinava a seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo, ou seja, os discípulos de Jesus Cristo interrogavam a Jesus constantemente o porquê disso daí. Claro, hoje nós sabemos que era o castigo que era para nós, conforme disse Isaías, o castigo que era para nos tirar a nossa paz. Ou seja, foi totalmente sobre Jesus Cristo. A morte que era para nós foi para Jesus Cristo. O sofrimento que era para nós foi para Jesus Cristo. Ao invés de nós morrermos, Cristo morreu em nosso lugar. Conforme nós sabemos que o sangue é vida, então ele derramou seu sangue puro, e conforme nós já sabemos, como Jesus Cristo, Filho de Deus, obviamente Deus também estava presente na criação do mundo, conforme disse lá em Gênesis, né? Façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Então, Cristo estava presente na ato da criação. Jesus Cristo sempre existiu, conforme o Apocalipse também, né? Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, nós temos aqui o seguinte: e Jesus Cristo é Deus. Então, o sangue não foi de um ser humano comum, foi um sangue de um Deus. E por isso que foi um sacrifício tão perfeito. Um Deus se sacrificou em nosso lugar. Beleza, então, por enquanto a gente vai estar encerrando por aqui, tá? Daqui a pouquinho a gente vai estar postando demais videoaulas aí. Deus abençoe a todos.